Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o professor João e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções orgânicas, falando hoje sobre a função fenol. Nós já falamos aqui no canal anteriormente sobre a função hidrocarboneto e sobre a função álcool, que são os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aí na descrição. No vídeo de hoje vamos falar sobre a função fenol, as suas principais características, aplicações e nomenclatura. Então vamos lá. Falando aqui primeiramente sobre a identificação, como é que a gente faz para olhar para uma molécula orgânica aqui e identificar que ela pertence à função chamada fenol. Qual é a característica geral dessa função? Então a gente consegue observar aqui que a característica geral desta função é a presença do grupo OH, que é chamado de grupo hidroxila, e para que seja um fenol é necessário que essa hidroxila, que este grupo OH, esteja ligado diretamente a um anel aromático, a um composto aromático. Então esse é o critério para a gente classificar, para a gente definir aqui um composto pertencente à função fenol. Então isso pode aparecer assim, com o composto aromático sendo representado pelo círculo aqui no meio, ou com o composto aromático sendo representado aqui com as três duplas ligações alternadas. Isso aqui eu já expliquei com mais detalhes lá na aula de classificação de cadeia carbônica, onde eu falei o que é um composto aromático lá com mais detalhes, tá? Vou deixar o link aí na descrição também. Como é que a gente dá um nome oficial, seguindo as regras de nomenclatura da IUPAC, para compostos pertencentes aqui à função fenol? Então, a gente pode chamar esse grupo como um todo, tá? O aromático e mais a hidroxila. Todo esse grupo aqui ele pode ser chamado de fenol, simplesmente, que é o próprio nome da função. A gente pode chamar de hidroxibenzeno. Qual é o critério aqui para o hidroxibenzeno? O critério é considerar a hidroxila uma ramificação e o aromático aqui uma cadeia principal. Se a hidroxila for ramificação, ela vai ser chamada de hidroxi. Então, ela sendo ramificação, a gente vai chamar aqui de hidroxi e a cadeia principal aromática é chamada de benzeno. Então, o nome da molécula ficaria hidroxibenzeno. As duas nomenclaturas são válidas, as duas são aceitas. Aí fica a critério qual que a gente vai utilizar, tá? Então a gente pode chamar de fenol simplesmente, que eu particularmente acho mais fácil, ou chamar aqui de hidroxibenzeno, ou ainda uma terceira forma que é menos utilizada, mas também é válida aqui, que é benzenol. Benzenol seria uma união aqui de benzeno com a terminação ol, que faz referência à hidroxila. Então juntando aqui a gente teria benzenol. Então são três nomes válidos aqui para essa estrutura, e aí fica a critério qual que a gente vai utilizar. Então, vou contar rapidamente aqui uma curiosidade histórica acerca da função fenol. Então, até a década de 1860, passar por processos cirúrgicos em hospitais era quase que certeza de óbito. Por que fazer essa afirmação, né? Então, a gente tem que nesse período, 1860, a ciência não conhecia ainda a existência de micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus. Então, nesse período, era muito comum a pessoa estar com algum ferimento exposto, ir ao hospital e ali passar por um processo de infecção, porque normalmente esse ferimento ele não era coberto e também ficava ali à mercê de micro-organismos que os médicos, a ciência não sabiam ainda que existiam nesse período. E aí era muito comum de acontecer infecções, e essas infecções costumavam ser fatais. Então esse problema ele se arrastou ao longo de muitos anos, até que nós tivemos uma redução dessas infecções hospitalares, e o principal responsável por isso foi um médico chamado Joseph Lister. O Joseph Lister foi um dos primeiros a relacionar a infecção, que era chamada de doença hospitalar, com algum micro-organismo invisível a olho nu. Ele pensou assim, tem alguma coisa aí que está ocasionando essas infecções que a gente não está enxergando, não é visível aos olhos humanos. Então ele começou a pensar dessa forma, e em estudos com Louis Pasteur começou a utilizar aí o chamado ácido carbólico, que era uma substância obtida a partir do carvão mineral, no curativo de feridas cirúrgicas. Então ele começou a utilizar esse medicamento aqui nas feridas cirúrgicas e com isso ele obteve sucesso, obteve êxito. Começou a diminuir drasticamente o número de infecções hospitalares com a utilização desse ácido carbólico. Então foi um marco muito importante aí na história da medicina, comandado aí pelo Joseph Lister. Então, em homenagem a ele, existe hoje um antisséptico chamado Listerine. Listerine, você deve conhecer, foi criado em homenagem aí ao médico Joseph Lister.
que foi o descobridor aí do ácido carbônico como antisséptico, como uma substância com a propriedade de matar bactérias e micro-organismos. Então, Listerine foi criado em homenagem a ele. Então, dando continuidade aqui, vamos falar sobre a diferença entre fenol e álcool, que são duas funções que os alunos, que as pessoas costumam confundir bastante, tá? Então, qual é a característica do fenol? Só para a gente recapitular aqui. O fenol vai ter a hidroxila ligada a composto aromático, que pode estar escrito assim, com 3 duplas ligações alternadas, ou com um círculo no meio. Nós temos um segundo exemplo aqui, ó. Isso daqui é um fenol ou é um álcool? O que você acha? Esse daqui é um álcool. Por quê? Porque aqui nós não temos o composto aromático. Aqui nesse ciclo só existem ligações simples. E quando a hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligação simples, aqui nós temos um álcool que a gente viu no vídeo anterior a este. Aqui a função álcool e não a função fenol. Aqui neste exemplo nós ainda temos um álcool, porque o que a gente vai analisar é este carbono aqui, que é ele que está ligado à hidroxila. Ele só tem ligação simples, então isso daqui também é um álcool. E neste exemplo aqui nós ainda temos um álcool, que este carbono aqui ainda tem somente ligação simples. Essas duplas ligações não formam composto aromático, porque para ser aromático tem que ter 3 duplas, ó, aqui no primeiro exemplo. Então, cuidado com isso, não confunda fenol e álcool, tá bem? Então vamos lá, falar agora da nomenclatura oficial e OPAC para alguns exemplos aqui, tá? Então, utilizando as 3 regras válidas de nomenclatura que eu falei para você, que a gente pode utilizar nessa função, vamos nomear essa molécula aqui. Então aqui nós temos um composto que pertence à função fenol e uma ramificação aqui embaixo que é o CH3. Como é que eu faço a nomenclatura dessa molécula? Eu preciso primeiramente numerar. Por que eu preciso numerar aqui o ciclo? Eu preciso numerar para indicar a posição do radical, para indicar a posição da ramificação chamada metil, que é essa daqui com um carbono. Por onde eu devo começar a numeração? Obrigatoriamente você deve começar a numeração pelo carbono ligado à hidroxila. Ele vai ser sempre o carbono de número 1. E aí a pergunta é, quem é o carbono de número 2? Eu posso numerar aqui no sentido horário para que esse aqui seja o carbono 2, ou no sentido anti-horário para que esse daqui seja o carbono 2. E aí, qual o sentido correto? Você deve adotar o sentido que dê o menor número possível para a ramificação. Então, a partir daqui, começando a numeração a partir daqui, o menor número possível para a ramificação é numerando aqui no sentido horário, né? Então, vamos apagar aqui essa numeração. O sentido horário vai ser a numeração no sentido correto. Aí a gente vai indicar a posição aqui do radical metil, que está no carbono 3. O nome vai ficar então 1 para o hidroxi, 3 para o metil e a cadeia principal que é o benzeno. Então, utilizando lá um dos critérios de nomenclatura, a gente vai citar aqui a hidroxila como ramificação. Ela é chamada de hidroxi, ela está no carbono de número 1, então fica 1 hidroxi. Depois o outro radical que é o metil, que está ligado ao carbono de número 3, então 1 hidroxi, 3 metil e a cadeia principal que é o benzeno. Por que eu citei o hidroxi primeiro? Pelo critério de ordem alfabética. Então, ordem alfabética, a letra H vem antes da letra M. Então eu cito primeiro o hidroxi e depois o metil. Essa é uma nomenclatura válida, tá? Outra nomenclatura que a gente poderia utilizar aqui neste exemplo é 1 hidroxi, 3 metil, benzenol. Lembra que a gente pode chamar aqui a cadeia principal do composto fenólico ali de benzenol. Então essa também é uma nomenclatura válida. E ainda nós temos uma terceira possibilidade que seria 3-metil fenol. Aí eu chamaria o conjunto aqui, né, o aromático mais a hidroxila, chamaria isso aí de fenol. E aí eu cito apenas a posição do metil que está no carbono 3. Então fica 3-metil fenol. Aí fica a critério qual nomenclatura utilizar. As 3 são válidas aí, tá? Seguindo as regras de nomenclatura e o PAC. Posições do anel aromático. Então vamos aqui conhecer esse tópico aqui que é importante. Quando a gente tem um grupo ligado ao composto aromático, no caso aqui nós temos o grupo hidroxila. Quando nós temos um grupo ligado ao aromático, nós temos aqui o surgimento de posições desse anel aromático. Como assim posições? Vamos aqui tentar compreender. Veja, nós temos um grupo ligado aqui ao aromático, que é o grupo OH. Se a gente for colocar um segundo grupo ligado aqui ao OH, uma segunda ramificação, como é que ficaria? Essa segunda ramificação ela pode entrar aqui no carbono. Lembre que se eu for numerar, começo sempre a numerar por aqui. Esse aqui é o 1.
O 2 pode ser esse, a posição 2 pode ser essa daqui, se eu numerar no sentido horário, ou pode ser essa daqui se eu numerar no sentido anti-horário. De qualquer forma, eu tenho a posição 2. A posição 2, aqui no anel aromático, ela recebe um nome especial, que é o nome orto, tá? Então, orto refere-se às posições 1 e 2 ocupadas aqui no anel aromático. Se eu colocar um segundo radical aqui no carbono 3, isso aqui seria o carbono 3 no sentido horário, ou o carbono 3 no sentido anti-horário. A gente tem aqui o radical agora na posição meta. A posição orto quer dizer que está no carbono 2, posição meta quer dizer que está no carbono 3, sentido horário, ou 3 no sentido anti-horário. E se tiver aqui embaixo, a gente está colocando o outro radical no carbono 4. Aí o carbono 4 recebe a denominação para. Então essas são as posições do anel aromático. A posição orto quer dizer que as posições 1 e 2 estão ocupadas. O nome chamado meta quer dizer que as posições 1 e 3 estão ocupadas. E a denominação para quer dizer que as posições 1 e 4 estão ocupadas. Então essas são nomenclaturas aqui especiais, tá? Que a gente está vendo aqui, que pode surgir caso a gente tenha dois grupos ligados ao anel aromático. Então, se eu escrever essa hidroxila numa outra posição, aqui, por exemplo, se eu colocar a hidroxila para cá, o que vai mudar? O que vai mudar é que eu começo a numeração por aqui, esse vai ser o carbono 1, o carbono 2 pode ser esse, ou o carbono 2 pode ser esse, dependendo do sentido que eu adotar de numeração. Então aqui vai estar a posição orto, a posição 3 pode ser essa, ou pode ser essa, dependendo do sentido de numeração. Aqui vai estar a posição meta, e aqui vai estar o carbono de número 4, começando a numerar por aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui vai estar o carbono 4, que é o carbono da posição para. Então, só para mostrar para você que de acordo com a posição da hidroxila aqui, a gente pode ter uma pequena alteração, tá? Mas a posição orto é sempre a segunda, meta sempre a terceira e para sempre a quarta. Então, utilizando essa nomenclatura de orto, meta e para, vamos ver aqui como é que ficaria esse exemplo que a gente fez o nome anteriormente. Utilizando essa nomenclatura, como é que ficaria aqui? Aqui a gente tem um carbono 1, que é esse ligado à hidroxila. Aqui seria a posição 2, seria a posição orto. Aqui no caso o radical metil está na posição meta, que é a posição 3. Então, tendo o radical metil na posição 3, a gente pode nomear essa molécula aqui como sendo meta, hidroxi, metil, benzeno. O que significa o meta? Significa que eu tenho os grupos substituídos nos carbonos 1 e 3. 1 e 3 a gente usa a denominação meta. Então quando eu coloco meta aqui, automaticamente eu já estou dizendo 1 e 3. Tá? Então fica subentendido aqui que está nas posições 1 e 3. Então na posição 1 a gente tem o hidroxi, que é o grupo OH, e na posição 3 a gente tem o metil benzeno. Então essa é uma nomenclatura válida, utilizando aqui as posições do anel aromático orto, meta ou para. No caso aqui a gente tem a posição meta 1 e 3. Vamos fazer aqui uma questão para a gente finalizar aqui a aula de hoje. A creolina, usada como desinfetante, consiste na mistura dos três compostos isômeros abaixo, neutralizada por hidróxido de sódio. O nome oficial do composto 2, segundo a IUPAC, e a respectiva função química são. Então este aqui é o composto 2. A questão quer saber qual é o nome dele, segundo a IUPAC, e qual é a função orgânica deste composto. Então vamos aqui. Esse aqui é a mesma molécula que nós já nomeamos anteriormente, só que agora aplicada aqui numa questão. Então, fazendo aqui a numeração a partir do carbono do grupo funcional, esse aqui vai ser o primeiro. A gente poderia numerar no sentido horário ou anti-horário. Como eu falei para você, para dar o menor número para ramificação, a gente precisa numerar no sentido horário. Então a gente vai ter o radical metil no carbono 3. Aí a gente tem três nomes possíveis para essa molécula. Ou a gente vai utilizar aqui a nomenclatura que considera a ramificação, a hidroxila. A gente vai ter aqui então 1-hidroxi, 3-metil, que está ligado ao carbono 3, e a cadeia principal que é o benzeno, 1-hidroxi, 3-metil-benzeno. Esse pode ser o nome para essa molécula. Ou ainda a gente pode chamar essa molécula aqui de 3-metilfenol. 3-metilfenol, a gente tem o radical metil no carbono 3 e todo esse grupo aqui aromático mais hidroxila chamado de fenol. Então 3-metilfenol é um nome válido também. Ou ainda 3-metilbenzenol, ou ainda podemos utilizar aqui a nomenclatura do anel aromático substituído. No caso aqui está no carbono 3,
que é a posição meta. Então a gente pode chamar também de meta-hidroximetilbenzeno. Está subentendido que está na posição 1 e 3. Então esses são 4 nomes possíveis para essa molécula aqui. Fazendo análise das alternativas dessa questão, a gente tem aqui 1-hidroxi-3-metilbenzeno e a função orgânica do composto, que é a função fenol, na letra D de dado. Então essa é a resposta correta dessa questão. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, não hesite em deixar um comentário aí pra gente. Deixe um like aí no vídeo se você gostou. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.